Bem forte. Algo mais quero. Sim. Sim, este sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Olha só. Quão espinhosa coroa de Jesus por nosso perdão. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Ele nos amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. Pois que mais alvo que a neve, oh Deus Santo, é noite de estarmos, Senhor. É noite de entrarmos na presença do Senhor e declarar: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, sim, este sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessamos e seguimos na tua luz. Olha o que acontece. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado. Que maravilha de amor. Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue, Jesus, o teu sangue nos torna, Senhor. Bem forte, igreja. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, este sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Senhor Jesus, na tua casa estamos mais uma vez na tua presença. Te agradecemos, te louvamos, te exaltamos por tudo, ó Pai, por essa noite especial, noite de Santa Ceia, Senhor, aonde reunimos a mesa, aonde, Senhor, vamos partir o pão, que é um símbolo do teu corpo que foi partido na cruz. Vamos tomar no cálice do suco da uva, que é um símbolo do teu sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. Pai querido, vai nos abençoar, venha derramar a tua presença, abençoa os teus filhos que aqui estão e aqueles que hão de chegar nesta noite. Pai querido, fica conosco, Senhor, receba o nosso culto, receba a nossa adoração, receba, Senhor, a adoração do teu povo. Ó Jesus, eu te peço que nessa noite, Senhor, toda nuvem, Senhor, do mal seja repreendido, tudo aquilo que vai nos impedir, Senhor, de te adorar, de impedir, Senhor, de a nossa adoração chegar até o teu trono, que nós possamos deixar as diferenças de lado e nós possamos entender que nessa noite toda honra, toda glória, todo louvor seja para ti, Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Senhor, receba o nosso culto, esteja conosco, nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Antes de se assentar, cumprimenta o seu irmão com a paz do Senhor, dê a ele um abraço, diga que bom que você está aqui, diga que bom que nós nos encontramos mais uma vez na casa do Senhor Jesus. Estamos aqui louvando
louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união da igreja nunca falte para nós. Mais uma vez. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Todos podem adorar a Deus esta noite? Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor, vamos adorar a Deus, conduzimos a nossa harpa cristã. Glórias a Deus. Pega a sua harpa, vamos adorar a Jesus com 2 louvores da nossa harpa. Reverência ao nosso culto de Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Só na igreja não Pai Senhor? Amém. Graças a Deus, aleluia. 200. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Quando nosso amigo é Cristo, carregou a nossa dor, Ele nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, quando paz, consolação, isso é porque nós levamos tudo a Deus em oração. Tudo pra te carregado, de cuidados e temor, a Jesus refúgio eterno. Vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta isso em oração, e com seu amor tão terno, paz será no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, os empina no futuro, nele podemos alcançar. 301. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Cristo já nos preparou uma
vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencerá. E discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida sem abrir. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencerá. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencerá. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencerá. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, queridos. Vamos ficar em pé, aqueles que podem, vamos por gentileza, todos pegar a nossa Bíblia e vamos todos de pé e vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Vamos ler e logo após vamos fazer a oração Da fé. Depois precisam de oração. Em minha casa. Glória a Deus. O Paulo vai estar dentro da igreja e também orando por todos nós. Estamos bom, pastor, amém? Amém. Antes de nossa leitura oficial, eu conto, irmãos, o encontro de Santa Ceia, irmãos. Então, nós vamos também falar desse tema. São Lucas 22, 7. Glória. Tenho tido na última Páscoa a Santa Ceia. Glória. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e João, dizendo: Ide, levai a Páscoa para que a comamos. Ele disse, perguntaram:
onde que entraremos? E ele lhe disse: Ide que quando entrar na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar, e dizei ao pai de família da casa: O mestre diz: Onde está o aposento em que ele comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, e fazei aos preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa com os 11 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comereis mais até que se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, tomou e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não comereis mais do fruto da vide até chegar no reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graça, partiu dizendo: Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazeis isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois de cear, dizendo: Esse cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade, o Filho do Homem vai como segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem ele for traído. Irmãos. Glória a Deus. Vamos ler agora, nós também encontramos, irmãos, colocamos o nome de um irmão dele, ele crente também, irmãos, conhecidos, convidamos a maior feira. O nome dele, irmãos, também profeta, também, irmãos, foi ali passando por alguns jovens irmãos ali da escola, os irmãos terço, aqui no meu irmão, pastor. Então, irmãos, pode marcar agora, não sei se marcar na quinta, irmãos, mas essa mesmo, sempre tem que participar, irmão, que mãe não mora aqui, irmão, sou eu, pessoas responsáveis, então tem que ser quem nos acompanhar. Enfim, irmãos, por todos os irmãos que estão aqui de oração, irmãos carecem de oração, irmãos, para que Deus abençoe, irmãos, tenhamos abençoar, porque como diz a palavra de Deus, até aqui não ajudou o Senhor, irmãos. Estamos aqui porque o Senhor, a mão do Senhor, irmãos, glória a Deus, graças a Deus, irmãos, que estamos com saúde, e o Senhor tem nos tentado em suas mãos. Vamos orar então, irmãos. É verdade, é frente a mim também, Meu irmão e a sua Muito bom. Então vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai nos céus, Pai celeste, graças te damos, meu Deus, mais uma vez estar aqui, meu Pai amado. Que o Senhor venha da graça e misericórdia a cada nós, Pai. Abençoa aquelas pessoas que estão com oração, Senhor. Abençoa também o aldeia, Senhor. Estabelece a aldeia, Pai amado. Também abençoa o que Senhor, para grande, Pai. Guarda as tuas santas, Senhor. Livre de tudo mal, perigos da viagem, que resistente, Deus amado. Também abençoa, Senhor, a Pamela, Senhor, que perdeu sua mãe, Pai. Também os netinhos, Senhor. Dá força a eles, Pai, para vencer esse muito difícil, meu Deus. Beijo também, a irmã também da nossa irmã, de oração, Pai da glória. Olha, meu Deus, Senhor. Todos aqueles que estão gravando, Pai. Nós confiamos, Senhor, juntamente com a tua igreja, unida, Senhor, diz, Pai, em uma só fé. Venceremos, Senhor, e queremos, Senhor, Pai, receberemos essa bênção, Deus amado, em teu nome, Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor, continuamos a adorar a Deus. Jesus é bom em todo o tempo, Ele é maravilhoso. As crianças já vão adorar o Senhor Jesus, por meio de Cristo, estarão com oportunidade para adorar ao Senhor. E a gente continua dando glória a Deus, aleluia, ao nome de Jesus. Está conosco a minha Vânia, né? Vier de casa, mas vamos dar uma bem-vinda a ela, meus irmãos. Sois bem-vindas. Amém. Aleluia. Eu amo a Páscoa, eu amo chocolate. Mas a Páscoa não vai ser chocolate, é ser o maior amor do mundo. Jesus
Mas hoje, por gentileza, vamos ficar de pé mais uma vez para a gente adorar o Senhor? Dá um descanso para a cadeira, ele vai cansar de você sentado dela. Já que eu perguntei, você disse que vamos celebrar o Senhor, nós vamos adorar a Deus com louvor. E o louvor que você conhece, o louvor que as irmãs cantam, o louvor que todos nós adoramos. Então, vamos hoje adorar o Senhor Jesus, uma noite especial, uma noite de Santa Ceia. Todo dia a gente celebrar ao Senhor. A leitura vai dizer, em memória de mim. Então, nós estamos aqui em memória dele. Eu convido você a todos, vamos nos colocar de pé e vamos adorar o Senhor. Se você souber, adore a Jesus. O hino muito lindo, nós vamos... E dê lugar ao Espírito Santo, vamos sentir a presença do Senhor nosso Deus. Vamos adorar. Se você souber, adore a Jesus. Quantos conhecem esse louvor? Quantos conhecem? É. Aleluia. É noite de Santa Ceia. Feche os seus olhos e adore a Jesus. No pão, o vinho também, no peito rado, com aquilo que vem, te dá um sorriso, Olha só. do outro traição, ele abençoa e bate o pão. Que noite de alegria. E lava os pés daqueles fiéis, e mesmo o trago recebe assim. Meu Jesus. Deu vida e pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou a dor. Naquele partido estava todo meu ser, partido por mim pelo meu viver. No fim o amor, o sangue, o perdão, venceu mergulhar a minha salvação. Naquele partido estava todo meu ser, partido por mim pelo meu viver. No fim o amor, o sangue, o perdão, venceu mergulhar a minha salvação. Depois de cear, e era o louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrito na ceia pelo meu Jesus. Naquele partido estava todo meu ser, partido por mim pelo meu viver. No fim o amor, o sangue, o perdão, em seu mergulhar na salvação. Naquele partido estava todo meu ser, partido por mim pelo meu viver. No fim o amor, o sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Quantos podem glorificar o Senhor? Quantos podem dar glória? Quantos podem adorar? Quantos podem glorificar a Jesus? Santo, santo é o Senhor. Estou sentindo a presença dele. Oh, privava sua. Oh, glória. As irmãs do círculo de oração também louvando a Jesus. As irmãs do círculo de oração veio adorar o Senhor Jesus. E nós já estamos sentindo a presença do Senhor. Oh, glória. Círculo de oração livre dos vales, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém.
que tomando suas lamparinas saíram ao encontro do noivo. Mas as loucas não reservaram azeite. Quem reservou foram as prudentes. E tardando o noivo então adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Ali vem o noivo, sai-lhes ao encontro. E as loucas que o azeite não reservaram, não puderam ir com o noivo, não sentiram seu abraço. Essa história vai se repetir. Nosso noivo voltará, pegando ao mundo de surpresa, e até mesmo a igreja. E só quem reservou azeite renunciou todo o pecado, vai sair ao encontro do noivo, e pelos céus vai ser abraçado. Meia-noite, Jesus está voltando, comendo suas vestes, os valentes estão chorando. É quase meia-noite e você está dormindo. Cadê o meu azeite? Os cordados estão saindo. É quase meia-noite, o sono vai sorrir. Prepare-se para acordar, o noivo vem aí. É quase meia-noite, Jesus está voltando, contesta suas vestes, os talentos estão usando. É quase meia-noite e você está dormindo. Cadê o meu azeite? Os cordados estão saindo. É quase meia-noite, o sono vai sorrir. Prepare-se para acordar, cordeiro, o noivo vem aí. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite em suas vasilhas, mas as prudentes saíram com suas lâmpadas e o azeite reservado. E tardando o noivo, todas adormeceram. E eis que à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. Mas as loucas, quando perceberam que as suas lâmpadas se apagaram, pediram azeite às prudentes, a quais lhes disseram não, para que não falte a nós e a nós outras também. Ide aos que vendem e comprar azeite para vós. E quando elas saíram para comprar azeite, eis que o noivo chegou, e elas em desespero
Glória a Deus. Os jovens também já estarão adorando o Senhor Jesus. Os jovens louvando, e nós vamos aproveitar o louvor para nós já concluir, porque depois de ser meditar a palavra, e ainda temos a nossa celebração da Santa Ceia do Senhor. Enquanto os jovens louvam a Deus com louvor, a igreja contribui com as suas ofertas, com os dízimos para a manutenção da obra do Senhor Jesus. Cadê os jovens? Todos venham adorar ao Senhor Jesus. Enquanto os jovens adoram, a igreja adora o Senhor com as ofertas e com os dízimos. Amém, igreja? Amém. Vamos orar? Quando os jovens se preparam, Pai querido, em nome de Jesus. Senhor, estamos na tua casa. Mais uma vez, te damos graça, Pai, nesta noite. Vamos ouvir mais uma canção. E nessa canção vamos contribuir para a tua obra. Pai querido, continue abençoando. Continua, Senhor, derramando as tuas bênçãos. Eu sei teu filho, tua filha, tua serva, teu servo que vai contribuir, Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida dele, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde. Que não falte o ganho, que não falte o pão, a mesa, que não falte o sustento para o seu lar. Abençoa, Senhor, a todos quantos estão aqui nessa noite de maneira especial. Em nome de Jesus. Amém. Grupo de jovens El Shaddai cumprimenta a todos com a paz do Senhor. Amém. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não voaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não. Tentaram nos calar, matando alguns irmãos. Mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O Senhor, a que prevaleceu, a paz e os planos, a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça que nos ensina a trabalhar, a base é muito forte, toda pode abalar. A chorar, a igreja não esquece o tempo todo está lá. Vivendo em toda parte da igreja, levando forte o peito.
igreja está se preparando para cantar no coral, junto com os anjos. O noivo vem ali, ele está te convidando para cantar no coral, junto com os anjos. A igreja vem como aquele que brilha mais alto do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um revelador de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de Deus. É a igreja santa. A igreja vem como aquele que brilha mais alto do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um revelador de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vida. É a igreja santa, a que perseguirá. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Queridos, vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos meditar na palavra do Senhor, no livro de Salmos. Glória a Jesus. Salmo de número 100. Salmo número 100, versículo 2. Aleluia. Salmo número 100, versículo 2. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Diz assim: servir ao Senhor com Alegria. servir ao Senhor, somente a parte A. Servir ao Senhor com Alegria. alegria. Queridos, estamos no culto de Santa Ceia. E o salmista, ele orienta, ele aconselha, ele direciona, ele aponta que não é de qualquer maneira que nós temos que servir ao Senhor. Que não é de qualquer forma, que não é de qualquer maneira que nós nos aproximamos de Deus. A palavra nos orienta, dizendo que não é de qualquer maneira. O salmista, se a gente fosse ler o salmo inteiro, a gente ia ver que a poesia é muito linda. Mas o versículo 2 é o que me chama a atenção e me prende a meditação nessa noite, antes de nós celebrarmos ao Senhor, porque a Bíblia está dizendo: servir ao Senhor com Alegria. alegria. Ou seja, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Não é simplesmente estar por estar, não é cantar por cantar, não é apenas abrir a boca e soltar um som. É alegria, alegria que vem da alma, que vem de dentro para fora. Não é apenas você olhar e dizer: eu estou na igreja, eu estou aqui. Não, é você poder servir ao Senhor com alegria. Aleluia. E interessante para nós entendermos isso é que servir a Deus está acima de qualquer coisa. As pessoas não entendem que servir a Deus, irmãos, é um privilégio. Estar na casa de Deus é um privilégio. Fazer a obra de Deus tem que ser privilégio. Na quinta-feira passada, nós falamos e meditamos aqui. Vocês lembram que Manaí leu o Salmo e falou que o Senhor conhece o caminho dos justos? Eu peguei o exemplo, mas o caminho do ímpio vai perecer. Ou seja, a diferença aqui na terra, talvez alguém olhe e diz que aquele que está na presença de Deus está perdendo, está ficando para trás. Mas não, porque na eternidade, depois que nós saímos aqui dessa terra, é que a gente vai ver se vale a pena ou não servir a Deus. E interessante é que o salmista diz: servir ao Senhor. Ele não diz se você tem dinheiro ou não, ele não diz que é para ter dinheiro ou não, ele não diz que é para você ter roupa nova ou não. Ele apenas está dizendo: servir ao Senhor com Alegria. Servir ao Senhor com alegria, ou seja, estar na presença dEle
com alegria. Glória a Estar na Deus. presença dele é você, independente do momento que você esteja vivendo, independente do momento em que você ou a sua casa esteja passando, porque tem dias que nós estamos alegres, tem dias que nós estamos tristes, tem dias que nós estamos felizes, tem dias que nós estamos sorrindo, vai ter dias que nós vamos estar chorando, vai ter dias que nós vamos estar ganhando, vai ter dias que nós vamos estar perdendo, vai ter dias que nós vamos estar na aprovação, mas em todos os momentos, o salmista diz o quê? Servir Ao Senhor com alegria. Pastor, mas eu posso estar alegre no meio da luta? Pode, deve. Pastor, mas eu posso estar alegre em meio às lágrimas? Pode. E é interessante porque quem se aproxima de Jesus não tem como. Você pode estar derramando lágrimas, mas você está entendendo, eu estou aqui passando um momento difícil, mas eu sei que a eternidade me aguarda. Glória eu sei a Deus, que tem aleluia, lugar, nós Jesus. temos aqui a leitura oficial desse culto. E se vocês perceberem, o culto está andando e os louvores estão sendo repartidos, as oportunidades, e a gente está entendendo que o nosso alvo é o céu. E aqui na terra, irmãos, não tem facilidade, não tem jeito. E eu separei um exemplo bem simples para você entender como é servir ao Senhor com alegria. Lucas, abre aí. Lucas capítulo 19. Capítulo 19. Lucas 19, versículo... Aleluia, Jesus. Lucas 19, versículo 1. Lucas diz, tem dois exemplos. No capítulo anterior, no capítulo 18, no versículo 18, vai contar o encontro de um jovem rico com Jesus. 18 e 18. Perguntou-lhe certo homem de posição, ô mestre, olha só, quem de fazer para dar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, é Deus. Aí Jesus continua dizendo, sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai E a tua mãe. Aí ele responde para Jesus, disse-lhe ele, todas essas coisas tenho obedecido desde a minha Mocidade. mocidade. Ele olha para Jesus e diz, bom mestre, qual é o caminho para herdar a vida eterna? Qual é a forma que eu tenho que fazer para poder ganhar o céu? Aí Jesus diz, você conhece os mandamentos? Jesus cita os mandamentos, ou seja, o caminho é a palavra. E ele diz, não, isso eu tenho guardado, ou seja, isso eu tenho conhecimento desde a minha mocidade. Aí Jesus olha para ele e diz, no versículo 22, enquanto Jesus ouviu isto, disse, ainda te falta Uma uma coisa. coisa. Porque Jesus olha para ele e diz, por mais que você conheça, por mais que você tenha conhecimento, por mais que você tenha sabedoria, por mais que você acha que você está no caminho certo, ainda te falta uma coisa. Porque não é só o conhecimento, mas é a graça. Não é só o saber, mas é o viver a palavra de Deus. Não é só saber, porque saber é conhecer. Muitas pessoas dizem, eu conheço. Você fala da Bíblia para alguém, vamos servir a Deus, a pessoa diz, mas isso eu conheço. Não, isso eu sei. Presta atenção aqui. Aí, a Bíblia diz, a pessoa diz, não, eu sei. Mas tem uma coisa. Jesus olha para ele e diz, falta uma coisa. E aí Jesus continua dizendo, vende tudo o que tens, reparte aos pobres, e terás um tesouro No céu. Depois vem e segue. Jesus olhou para ele e disse, você tem fartura nessa terra, você tem bens, você tem riquezas. Faz o seguinte, vende, reparte com os pobres, dá tudo para os pobres, vem. Só que ele olhou para a condição de Jesus, e quem olha para Jesus com um olhar natural, diz, não compensa servir ele. Jesus disse, vende tudo que tem, reparte aos pobres e me segue, e me acompanha. Só que ele olha para Jesus, Jesus não tem casa na terra. Ele olha para Jesus, Jesus não tem fartura na terra. Ele olha para Jesus, e quem olha para Jesus com o olhar natural dessa vida, vai dizer, não vale a pena estar na igreja, não vale a pena somente ir na igreja, não vale a pena seguir Jesus. Quem olha para
com o olhar natural, diz, não, é melhor ir para balada, é melhor ir no forró, é melhor ir não sei para onde, é melhor ir para lá. Ei, quem olha com o olhar assim, olha como esse jovem. Não, eu conheço, eu sei a palavra, mas servir a Deus está nessa condição que Jesus condiciona ele, diz, ó, você vende, ou seja, Jesus estava dizendo para ele, você tem que entender que o reino de Deus está acima dessas coisas. Quem serve a Deus com alegria tem que entender isso, irmão. Que nós, aqui nessa terra, somos passageiros. Nós estamos indo para eternidade. Amém? Jesus está dizendo para ele o seguinte, não põe o teu coração nessas coisas. Tem gente que deixa de servir a Deus por pouca coisa, porque alguém olhou de cara feia, porque alguém falou alguma coisa, porque alguém não gosta dele, porque eu não sei o quê. Ei, se eu fosse olhar para essas coisas, eu não estaria aqui. Se eu fosse deixar de pregar porque toda vez alguém olha de cara feia para mim, se eu fosse deixar de falar de Jesus só porque alguém diz que não gosta do jeito que eu prego, não gosta do jeito que eu me faço, ei, aprenda a servir ao Senhor com alegria. Santo ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria. Jesus olha para ele e diz, vem, e não dá para mim não, dá para os pobres. Dá para aqueles que precisam. Jesus está dizendo, eu não preciso dos teus bens, eu não preciso da tua riqueza, eu não preciso do que você tem, eu só preciso que você abra o teu coração para ele fazer morada. Glória a Deus, aleluia. É isso. Abre mão. Só que, quando ele recebe essa palavra, e ouvindo ele, verso 23, quem pode ler para mim aí? Verso 23, Lucas 18, 23. E ele, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Ele ficou muito Triste. Mas a Bíblia diz que nós temos que servir ao Senhor com Alegria. Não tem jeito. Porque ele estava olhando para Jesus com um olhar natural, com um olhar humano, com um olhar físico. Ele olhava para Jesus e esperava apenas expectativa nessa vida. Ele olhava quem serve a Jesus, ou quem se aproxima de Jesus, por apenas coisas desse mundo, irmão, vai se decepcionar. Quem anda com, ou quem quer andar com Jesus, somente por causa de carro, de casa, de bens, de esposo, de esposa. Quem? Ei, se você está atrás disso, você está no lugar errado. Você está atrás da pessoa errada. Porque Jesus é muito mais do que um alívio momentâneo. Jesus é a alegria eterna para aqueles que servem a Ele. Ele olha para Jesus com um olhar humano, com um olhar natural. Ele vê Jesus apenas como um homem. E quando ele ouve de Jesus, que Jesus diz para ele, quer me seguir? Vende o que tem, reparte com os pobres. Depois, me segue. Aí ele ouviu isso. A irmã Geise leu. E ouvindo isso, ele muito se entristeceu. A tristeza tomou conta. Ele olhou e disse, não dá. A falta de fé disse, não tem como. Ele olhou isso e a tristeza, e não tem como. Quando você anda com Jesus, quando você começa a olhar Jesus desse jeito, é por isso que tem muitas pessoas se desviando. É por isso que tem muitas pessoas abandonando a fé. Porque estão olhando para Jesus com um olhar humano. Sabe? Ou olhando mais para o homem do que para Jesus. A pessoa está na igreja e olha mais para o lado A, você não tem que olhar para a direita nem para a esquerda, você tem que olhar para o alto, que é o Senhor Jesus. É isso. Quando você olha para Jesus, quando eu olho para Jesus, quando nós olhamos os olhos fixos em Jesus, nada e nem ninguém nos impede de servir a Ele. Não é um olhar atravessado, não é uma palavra mal falada, não é alguém, não, dessa terra. Porque enquanto você está olhando, como esse jovem, olhando para Jesus com olhar físico, ele esperava alguma coisa nessa terra. Tem gente que diz, eu achei que servir a Deus era mais fácil. Eu achei que servir a Deus era mais moleza. Eu achei que servir a Deus era mais tranquilo. Jesus não prometeu tranquilidade para ninguém. Porque ele olha para Jesus, e Jesus, irmãos, não é como muitos de hoje, na época de Jesus dormia no deserto. Jesus enfrentava tempestade. Jesus estava sempre cercado de uma multidão. Jesus sempre estava cercado de necessitados, de enfermos, de pessoas que precisavam de milagre. Glória a Deus. Ele olhou e disse, mas andar com Jesus, andar com Jesus é isso, irmão. Andar com Jesus é abrir mão do próprio luxo, sabe, da tua vontade. A minha vontade é de fazer, mas eu não posso porque eu estou seguindo lá Jesus. Se eu fosse fazer tudo que quero, tudo que penso, tudo que acho que tem que fazer, eu faço, às vezes a gente se desvia. Um jovem,
A oportunidade estava diante dele, sim ou não? Sim. A oportunidade, a fonte da água da vida estava diante dele. Quantas Glória a pessoas Deus, estão indo aleluia. embora dessa vida? Morrendo de sede perto da fonte. Quantas pessoas passam na porta da igreja e num culto como esse não entram para ouvir a palavra? E vão para outros lugares. Aí daqui a pouco a morte bate. Daqui a pouco a enfermidade vem. Daqui a pouco, sabe por quê, irmão? Porque não significa, mas eu estou na igreja, eu não vou morrer. Vai. Eu estou na igreja, eu não vou chorar. Vai e vai chorar muito mais. Só que tem uma coisa, Jesus está dizendo, quando você olhar para Ele com o olhar da esperança, da expectativa do eterno, pode ter certeza, irmão. Você vai chorar, mas você vai sorrir, porque mesmo em meio às lágrimas, você tem esperança de um dia morar com Ele. De um dia estar com Ele. De um dia poder vencer esse mundo. O jovem teve a oportunidade, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ei, não perca a oportunidade de servir. Glória a Deus. Se for preciso abrir mão, se for preciso deixar as amizades, se for preciso deixar coisas nessa vida, deixa para trás. Porque ele se entristeceu e a Bíblia diz que ele voltou para trás. Perdeu a oportunidade. O problema não estava na riqueza, o problema estava no coração daquele jovem. Vamos ver outro encontro com Jesus? 19. Pula para o capítulo 19. No mesmo livro. A gente daqui a pouco já ir para a ceia. Capítulo 19, verso 1. O que diz aí, Geis? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais do publicano, e rico. Olha só, outro caso. E procurando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo diante, subiu a figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Segura um pouquinho aí. Jesus está entrando em Jericó. Jesus está ali, atravessando a cidade. Ele sai da cidade e ele está andando. E no meio daquela multidão, tem alguém que quer ver Jesus. Tem alguém que está com sede de encontrar-se com Jesus. Tem alguém que está querendo se aproximar da fonte, mas não quer deixar a oportunidade passar. E Jesus está no meio da multidão, cercado pela multidão. Ele, de pequena estatura, não consegue alcançar, não consegue ver Jesus. A Bíblia diz que ele corre à frente e sobe numa figueira brava, como muitas vezes você já ouviu falar, e fica ali esperando. E Jesus vem passando, Jesus vem andando. Quando de repente Jesus para de onde? Debaixo da onde? Na figueira. Debaixo da Figueira. Jesus olha para cima. Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce Depressa. depressa, porque hoje me Glória a convém Deus, aleluia. pousar em tua Casa. Olha que coisa. Quando ele ouve isso, Zaqueu não está olhando Jesus como o jovem rico. O jovem rico olha para Jesus com um olhar natural, com um olhar humano. Zaqueu é surpreendido, porque Zaqueu não imaginava, mas Jesus já o conhecia desde o ventre. Glória a Deus, aleluia. O interessante é que eu estou usando os dois exemplos para nós podermos meditar. Quando ele ouve, ele poderia dizer para Jesus: não, Jesus, obrigado, segue o caminho, sim ou não? Sim. Hã? Sim. Ele não poderia dizer: não, Jesus, te agradeço, mas olha, eu estou bem aqui em cima. A Bíblia diz, o que diz aí no versículo seguinte, gente? E apressando-se desceu e recebeu com alegria. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quando ele ouve, ele está lá em cima e Jesus diz: Zaqueu, desce. Glória E a desce Deus. depressa, porque Aleluia. hoje me convém. E quando ele desce, ele recebe Jesus com Alegria. alegria. Qual foi o primeiro versículo que Glória nós a lemos lá? Deus. Servir ao Senhor com Alegria. Você está entendendo a mensagem de Deus essa noite? Nós Glória a estamos Deus. diante da mesa e nós temos que servir ao Senhor com Alegria. alegria. Vamos ver o que aconteceu nesse encontro? Vamos lá. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: quem entra para ser hóspede de um homem pecador? Você viu?
Quem recebe Jesus com alegria vai passar por embate. Se você está servindo a Deus, se prepare para as críticas, os apontamentos. Se prepare porque alguém vai olhar e vai dizer, está na igreja. Se prepare porque alguém vai olhar e vai dizer, eu não acredito, mas eu, fulano. Puxaram o currículo de Zaqueu e começaram a dizer, olha lá, ele entra na casa de um pecador, mas ele veio para esse, ele veio para mim, que era pecador, que sou pecador. Ele veio para você, ele veio para nós. O pão foi partido por amor nosso. Aleluia. E quem olha com um olhar natural vai criticar. Mas quem olha para Jesus com um olhar de fome espiritual, ele vai receber Jesus com alegria. Com alegria. Você pode glorificar a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Segue o texto. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Peraí, irmãos. Para o jovem, o que ele tinha dito? Vendi tudo. Abre mão e dá aos pobres. Ele pediu alguma coisa para Zaqueu? Não. Mas quando Zaqueu recebe Jesus com alegria, Zaqueu abre mão lá no coração. Ei, como é bom servir a Jesus com alegria. Glória a Deus. Quem serve Jesus com alegria não tem problema em ofertar, não tem problema em abraçar, não tem problema em pedir perdão, não tem problema em liberar perdão, Glória não tem a problema em Deus, reconhecer, eu aleluia. falei, eu errei, me desculpa, me perdoa. Nós estamos na noite de Santa Ceia, você está entendendo a mensagem de Deus? Santo Quem recebe Senhor. Jesus com alegria não tem isso no coração, mas quem não recebe diz, eu não vou perdoar, eu não vou pedir desculpa, eu não vou, isso, fica isso com eu não vou, sabe para onde você vai? É isso. Mas, quando você recebe Jesus com alegria, ele abre mão e diz, Senhor, olha o texto, Jesus pediu para ele? Não. Senhor, o que diz aí, Jesus? Lê de novo. Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado a alguém, ou restituo quadriplicado. 4 vezes mais. Entendeu, Jesus? Tudo que eu tenho agora não é meu, é do Senhor. Eu dou aos pobres. E se alguém tem se sentido aí, prejudicado por minha vida, eu restituo ele 4 vezes mais. Glória a Deus. Jesus olha no versículo seguinte e disse-lhe Jesus. O que ele disse, gente? Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio para buscar salvar o que se havia perdido. Quantos podem Glória a Deus. Glória a Deus. Você está entendendo como é bom ser o Senhor com alegria? Sabe por quê, meus irmãos? Porque aqui nessa terra nós vamos enfrentar Zaqueu sempre exemplo. Nós vamos enfrentar os embates, nós vamos enfrentar tudo isso. Só que tem uma coisa em Apocalipse, capítulo, olha aí, Apocalipse capítulo 3, versículo de número 21. Apocalipse 3, 21, para a gente encerrar e entrar para a nossa celebração da Santa Ceia do Senhor. 3:21. 3, 21. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Ao que vencer, darei o direito, na minha versão, de se assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ei, você sabe para onde nós estamos Glória a indo? Deus, Nós estamos indo aleluia. para o céu. Olha que promessa Jesus está dizendo. Se você servir a mim com alegria nessa terra, ouve, balabas, suricando, alabás. Quantos podem dar glória a Deus por essa mensagem? Aleluia, Jesus. Você Grandioso é o teu nome, verdadeiramente a Senhor, tu és Jesus, fiel. pode ter certeza. Oh, que quando glória. Jesus voltar, tem um céu nos esperando. As irmãs aqui cantaram Santo é o teu nome, uma canção Jesus. que vocês, a canção que vocês cantaram falava a respeito das 10 virgens, sim ou não? Sim. Foi isso? Né? Todas tinham aparência, todas tinham aparência de crente,
veste de crente, falava como crente, mas metade delas tinham perdido o azeite. E quando ouviu-se a voz, aí veio o esposo, elas despertaram e correram, mas não tinham mais azeite nas lamparinas. Cuidado para não perder o azeite, cuidado para não perder a alegria de servir ao Senhor, cuidado para não perder o prazer de olhar para Jesus com fome de ouvir a palavra dele, porque quando despertaram foi tarde demais. Me empresta, não tem jeito. Ei, tem gente que está dizendo, eu não vou perdoar. Cuidado que você vai para o inferno com a sua falta de perdão. Cuidado que você vai perder a salvação com a tua arrogância, com a tua hipocrisia. Cuidado, seja humilde, seja crente, seja alegre, seja servo. Servo significa abrir mão do meu direito para servir a alguém. É por isso que o salmista diz, servir ao Senhor com alegria. Glória a Deus. Eu posso até não gostar, mas eu tenho que perdoar. Eu posso até não amar, mas eu tenho que suportar. Eu posso até entender se não é do meu jeito, porque tem gente que acha que aqui tem que ser do meu jeito. Não, você está no lugar errado. Aqui tem que ser do jeito de Jesus. Aqui tem que ser do jeito que Ele manda, do jeito que a palavra dele ordena. Porque quando nós vencermos, nós vamos receber o direito de sentar-se ao trono do Altíssimo. Aí você vai olhar para mim naquele dia. Estou encerrando. Você vai olhar para mim naquele dia. Você vai olhar para mim naquele dia e você vai dizer, pastor, valeu a pena a gente servir ao Senhor com alegria. Valeu a pena a gente servir, irmãs. Valeu a pena a gente vir aqui orar de sábado de manhã. Valeu a pena a gente vir aqui na terça-feira. Valeu a pena a gente chegar um pouquinho mais cedo no culto, dobrar os joelhos e se entregar ao Senhor. Vale a pena lá na tua casa, lá na beira da tua cama, você ajoelhar. Vale a pena, irmão. Vale a pena louvar cada vez que você vem louvar aqui, irmão. Vale a pena. Ei, vale a pena pegar uma condução. A gente vai andar 30 km daqui para chegar lá, se reunir. Quem olha com o olhar natural dizer é mais uma festa. Quem olhar com o olhar natural dizer é mais uma vez, mais uma viagem. Mas quem está como um Zaqueu, recebendo com alegria, vai sair daqui dizendo eu vou lá para adorar, eu vou lá para glorificar. Porque vai chegar um dia, irmão, vai chegar uma hora em que todos nós vamos nos encontrar. Não vai ser só o encontro do círculo de oração, não vai ser só o encontro do setor 10, será o encontro da noiva, será o encontro da igreja, será o encontro daqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Nós vamos nos encontrar com os irmãos, nós vamos nos encontrar com aqueles que já dormiram no Senhor. Nós vamos nos encontrar e nós vamos olhar um para o outro e a gente vai dizer, valeu a pena servir a Deus lá no meio. Alguém sempre diz para mim, sabe? Hoje alguém falou para mim assim, lá na Alzira, o carro do Mercado Livre, o carro da Shopee nem chega lá no Pongaí. Eu falei, por quê? Sabe o que ele falou? Porque Pongaí não está no mapa. Brincando, tirando sarro de mim, né? Porque Pongaí não está no mapa. Aí eu fiquei pensando comigo assim, descoitado. O que adianta? Eu não estou preocupado se Pongaí está ou não no mapa. Eu só estou preocupado se o meu nome está escrito ou não no livro da vida. Enquanto o meu nome estiver lá, eu posso até aqui morar nessa pequena cidade. Você pode até aqui, alguém pode dizer, menina, vamos para uma cidade grande, vamos lá para uma cidade maior, vamos fazer isso. Vamos lá ganhar dinheiro. Você pode até pensar nisso, só que tem uma coisa. Ei, nada disso. Pode ter tudo isso, mas se não tiver Jesus na tua vida, não adianta nada. Você pode morar na casa mais bonita da cidade. Você pode ter a casa mais bonita da cidade, do bairro, da vila. Mas se não tiver Jesus, não vale nada. Ou você pode até tentar igual eu. Você pode até estar usando um terninho que já faz tempo. Ei, você pode até não ter um vestido novo, um sapato novo, você pode até não estar dormindo na cama mais macia, mas você tem a alegria de servir ao Senhor. E ao que vencer, eu darei o direito, a Bíblia diz, de se assentar. Olha onde a gente vai. Alguém vai olhar e vai dizer, daquela cidadezinha que não estava nem no mapa, é daquela cidadezinha. Daquele lugar, é daquele lugar. Sabe por quê? Porque Jesus morreu na cruz e derramou seu sangue por mim, e por você e por nós. Então, que a nossa esperança esteja viva no Senhor. Amém? Amém. Vamos ficar de pé para fazer uma oração. Para a gente entrar na Santa Ceia do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus. Senhor, para casa. Nesta noite, o Senhor está aqui para celebrar o Senhor, meu Deus. Pai, mais uma vez a tua presença, Senhor. Abençoe cada um dos teus filhos, abençoe a tua igreja. Pai querido, que nós possamos ter a alegria de servir. Senhor, estamos aqui na tua presença. Pai, nos ajuda. Senhor, abençoa as nossas vidas. Que possamos estar aptos
a participar do teu corpo e do teu sangue. Jesus, abençoe cada um nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos fazer, oramos, né, Pai querido, em nome de Jesus, te agradecemos por esse culto, pela vida dos teus filhos, por cada um que está aqui nessa noite. Leva-nos em paz, nos dê uma noite abençoada, uma semana que se inicia nas nossas vidas, semana especial. Guarda cada irmã, livra, proteja, Senhor, que as artimanhas do inimigo caia por terra e que o círculo de oração, Senhor, seja vencedor em toda a tua igreja, todo o nosso setor 10. Nós oramos por toda a nossa igreja, Senhor, que abrange o setor 10 e que possa ser um final de semana abençoado por ti, Pai querido. Leva cada um em paz para sua casa, bom retorno e um bom descanso esta noite. Assim nós oramos e já te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. E todos digam Amém. bom retorno a todos meus irmãos em nome de Jesus.